Estamos com a doutora Fabiola Crescentini. Deixa a doutora Fabiola só aparecer no telão aqui, no nosso estúdio. Agora apareceu. Tudo bem, doutora Fabiola? Obrigado pela gentileza, por estar conosco aqui, ao vivo, no nosso programa especial que a Jovem Pan está fazendo já nas últimas semanas. Ela é geriatra e vai poder conversar um pouquinho com a gente, falando, óbvio, dos idosos, que entende, imagino, os especialistas todos e ela também, que manter a rotina é importante nesta quarentena. Doutora Fabiola, um grande abraço, boa tarde, queremos ouvi-la sobre esse tema. Boa tarde, Vanderlei, tudo bem? Bem, obrigado. Obrigada pelo espaço, vamos lá, vamos começar a discutir um pouquinho, vendo o que a gente pode ajudar. Como é que os idosos devem se comportar nessa quarentena? Idosos que estão em casa com alguém, idosos que estão sozinhos, idosos que estão em casa de repouso. Realmente é um problema importante. Então, nós queremos ouvi-la. É isso mesmo, Vanderlei. A gente tem um grupo muito heterogêneo de idosos, né? Então, a gente tem idosos super funcionais, e que esses são mais difíceis de a gente ter convencido, né? Acho que agora aumentou um pouco, mas foi difícil o convencimento deles para realmente ficarem em casa. Temos os idosos que são parcialmente dependentes, que precisam de cuidadores e que os cuidadores mesmos podem ser um risco para eles, né? E tem os dependentes que ficam em instituição de longa permanência. Então, assim, todos, como você acabou de falar no programa anterior, todos devem tentar se manter o mais isolado possível e evitar a aglomeração. Né? Então, assim, idosos de casa de repouso, pelo que eu estou vendo, pacientes meus que estão em casa de repouso, o trânsito da casa diminuiu muito, inclusive em relação às visitas, né? Até dos familiares e até, assim, quando a família pede alguma consulta para médicos externos, eles estão tentando bloquear para diminuir o fluxo de pessoas dessas instituições, porque eles são pacientes mais vulneráveis e estão, de uma certa forma, aglomerados em um estabelecimento. Então, uma contaminação ali tem uma periculosidade enorme, né? Diga, Flávio. Conclua, doutora, por favor. Perdão, conclua. Tá. Os pacientes que são parcialmente dependentes, acho que a família tem que seguir algumas rotinas na casa. Então, assim, se realmente essa pessoa necessitar desse cuidador, de uma secretária doméstica, a gente não vai conseguir ficar sem. Então, vai ter que estipular algumas regras para se adentrar na casa desses idosos. Sempre respeitando o menor fluxo possível. Então, se tem cuidadoras que revezam-se em 12 horas, de repente fechar um esquema para elas ficarem uma semana e irem revezando, isso é o mais plausível, né, de acordo com cada casa, e com todas as medidas de higiene que é tão preconizado, o uso de álcool gel, higienização de mãos, evitar tocar as mãos nos rostos, olho, nariz. Então, isso para os idosos e para a população geral também. E os pacientes menos dependentes, onde alguns eu peço para tentar o recurso de jovens, né, de familiares jovens. Eu vejo muitos prédios em que as pessoas se disponibilizam a auxiliá-los na compra de fazer compra ou medicação, para tentar eles terem um contato menor e diminuir o risco da infecção. Perfeito. Flávio Prado. Doutora Fabiola, a senhora com muita presteza, né, com muita clareza definiu bem os diferentes grupos, né? Vamos entrar na questão do idoso saudável. Depois de uma certa idade, idoso é aquele cara que tem 20 anos mais do que a gente, né? Quando você chega numa certa idade, idoso é o cara que tem 20 anos mais do que eu. Esse idoso saudável, ele
continua dentro do grupo de risco? Porque a gente tem visto muitos jovens, né, até de uma certa forma até surpreendente, muitos jovens tendo mais problemas, mais contaminação até do que muita gente, do que os idosos saudáveis que eu citei. Essas pessoas, que tipo de situação elas devem ver, elas devem agir com naturalidade? Há ainda realmente um risco maior para a pessoa que tenha simplesmente mais idade sem ter algum outro tipo de doença? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Oi, Flávio, boa tarde. Sim, Flávio, a população de risco, ela se faz as pessoas de mais de 60 anos ou as pessoas portadoras de cardiopatia, doença respiratória, doença neurológica, doença autoimune, pessoas com câncer. Então, assim, as pessoas acima de 60 anos, porque elas têm um risco maior, porque o próprio envelhecimento natural, ele diminui a imunidade do indivíduo. Então, pelo fato de ter 60 anos, por menos comorbidades que eles tenham, eles têm um fator de risco aumentado em relação ao jovem. A gente vê uma infecção grande da população jovem também, mesmo porque eles se expõem mais. A gente está vendo alguns casos, né, que evoluíram mal, infelizmente, mas com certeza a maior parte da população que possivelmente evoluiria mal são os idosos. Para vocês terem uma ideia, assim, um idoso acima de 80 anos pode chegar a mais de 15% de mortalidade. Um idoso acima de 60 chega a 8, 9%, enquanto um jovem pode atingir 2%, então 0,2% quando tem menos de 40 anos. Então eles são realmente de maior risco e precisam de mais cuidados. Doutora, nos últimos tempos, episódios dramáticos são contados pela imprensa internacional e também pela imprensa nacional. Em alguns instantes, há que se decidir em quem se colocar um respirador, no mais jovem ou no mais velho. O que a senhora pensa sobre isso? Isso é uma situação muito triste, que eu não gostaria nunca que o Brasil chegasse nisso. A gente sabe que tem alguns estados que já estão tendo que fazer isso. A gente tentou se preparar, né, para que a curva se achatasse e que não chegasse nisso, porque a gente sabia que se tivesse um pico, teriam grandes chances disso acontecer. Eu acho que assim, é plausível, é racional do ponto de vista do ponto de vista epidemiológico, porque você vai investir mais num paciente jovem que tem mais tempo de vida e ele vai render mais, ele vai produzir mais, ele tem mais tempo de produtividade. Só que assim, tem muito idoso que é muito funcional. Eu tenho exemplos em casa. Meu pai tem 71 anos e ele trabalha como um jovem de 30. Então, assim, eu acho injusto ele ser preterido de uma forma tão funcional como ele é. Mas, infelizmente, se acontecer alguma coisa com ele, ele vai ser preterido. Então, por isso que eu peço tanto para ele se prevenir, se cuidar, não se expor. Porque eu sei que se acontecer alguma coisa, ele é mais vulnerável e ele vai levar desvantagem, né? Mas pela própria heterogeneidade da população idosa que eu acabei de falar, a gente tem idosos, por exemplo, idosos muito idosos ou pessoas com problemas cognitivos graves. Aí, assim, é uma coisa mais clara de se raciocinar de que prefira se salvar um jovem do que um pacientinho que já não tem funcionalidade nenhuma, já não toma banho sozinho, já é totalmente dependente para as atividades básicas de vida diária. Isso é muito fácil de a gente conseguir raciocinar e decidir. Agora, se você pega um idoso funcional, poxa, que poderia, meu pai, ele não tem problema de saúde nenhum, por exemplo. Eu imagino, muitos pacientes meus estão passando por isso. Então, assim, eles teriam tranquilamente mais 20 anos de vida, com tranquilidade. E acontece uma coisa dessa, realmente, as UTIs, se não tiverem suporte, eles vão acabar preferindo fazer a abordagem de um paciente que tenha mais tempo, né, de tempo de vida e tempo de produtividade.
Doutora, eu notei que a senhora ficou inclusive emocionada. É difícil, né? Falando sobre esse... Deu um nó na garganta. Um nozinho na garganta absolutamente justificado. Então eu continuo em cima disso e digo o seguinte, imagino que a senhora ainda, felizmente, e tomara não passe por um momento como esse, mas eu imagino um profissional da saúde que está na frente dessa briga toda, dessa luta toda, que tenha que tomar essa decisão, e alguns já tomaram. Como é que, quando sai do hospital ou sai daquela unidade de terapia intensiva, quando vai para casa, como deve administrar isso, né? Como está a cabeça disso, o coração, a alma, sei lá. A senhora também passa pela sua cabeça como é que o seu colega está se sentindo quando teve que tomar essa decisão naquele momento racional. Eu queria ouvi-la. Sim, eu tenho alguns colegas de classe, inclusive, que estão na linha de frente do Covid. E, assim, o sentimento de impotência é muito triste. É muito triste você ter que definir quem vai viver ou quem vai morrer, sabendo que essas pessoas que, de repente, você defende que não seja entubado, que não tenha o suporte hemodinâmico necessário, poderia ser seu pai ou seu avô. Então, assim, é uma situação de impotência e que a cabeça dos profissionais de saúde tem ficado muito abalados, e é que eu acho que a gente está num momento, Vanderlei, de adrenalina ainda. Então, eu acho que quando tudo isso der uma diminuída, agora a gente está agindo, sabe, naquele impulso, e quando isso der uma diminuída, eu acho que as consequências virão mais fortes, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar em burnout, que é aquela sensação de impotência quando você não consegue salvar uma vida, ou quando você não consegue fazer o que você aprendeu por conta de insuficiência de equipamentos ou de estrutura. Entendi. E outra coisa importante, Vanderlei, que eu acho relevante falar, é a situação emocional que os idosos estão passando. Então, assim, esse negócio, esse isolamento todo, por exemplo, hoje é Dia das Mães, eu aproveito para parabenizar todas as mães, mas você ficar longe dos seus filhos, longe dos seus netos, é um sofrimento sem tamanho. Mas é só uma data. Não é só uma data, a gente está quase há 2 meses nisso. E quando a gente começou a falar, olha, mãe, pai, para os pacientes, olha, fiquem em casa, para passar logo. E aí eles estão passando os dias e muitos me falam assim, doutora, mas eu não sei se é isso que eu quero. Eu acho que eu preferiria viver bem com os meus entes queridos do que estar passando o que eu estou passando. Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver depois disso. Você fala o quê? Doutora, a senhora está longe do seu pai? Tô. Faz tempo? Não, na verdade não, eu vi ele o mês passado, mas assim, a gente se vê muito menos, né? Eu resido em Florianópolis e trabalho em São Paulo, e ele mora em São Paulo, então eu tô indo muito menos a São Paulo. Então isso dói muito em todos, né? Eu tenho a minha avó, ela tem 95 anos, então eu também não posso expô-la ao risco. Eu me ponho muito, Vanderlei, no lugar de todos. Então, assim, eu como médico, eu consigo me colocar na posição dos pacientes e conseguir sofrer a dor deles, sabe? Por exemplo, eu estou com um paciente que tem síndrome de Down com uma suspeita de Covid. O pai dele e a mãe dele têm 82 anos. Então, olha a situação familiar que se cria, né? Olha o estresse psicológico que a gente cria numa casa de dar um diagnóstico de suspeita, né? São pacientes que estão em casa, eles têm medo de sair para ir para o hospital e se não era um Covid, pegar lá, e os pais não vão poder ver. A gente tem casais de muitos longa data de casamento, onde nunca se separaram e agora no UTI eles não podem visitar os seus esposos. E, olha, é um sofrimento. Eu acho que assim, além da perda, a perda humana que a gente tem, a financeira que a gente já vai entrar numa crise, acho que ela vai aumentar mais ainda. A crise psicológica que esses idosos estão passando é uma coisa, até desumano.
mas ela existe, a gente tem que pontuar com eles que é importante eles passarem por isso para poderem ter o seu corpo isento de alguma patologia mais grave. A senhora lembrou um assunto importante, só agora sim para finalizar. Depois que entra na internação, no hospital, não vê mais ninguém da família, enquanto não for receber alta. Ou não receber. Exato. A partir do momento da internação, você não tem mais contato com o parente, com as pessoas que você ama, com seus amigos, não tem mais. Quer dizer, além de todos os problemas que nós conhecemos, digamos assim, uma doença que impõe a solidão. Até o final, né? Isso é muito chocante, né, Vanderlei? Independente de serem pacientes diagnosticados com coronavírus. Então, tem pacientes que estão internados por outras razões e eles são fadados à solidão. A gente não sabe se a pessoa vai sair dessa internação ou não. Exatamente. Doutora Fabíola Crescentini, foi ótimo ter a senhora aqui à tarde. Obrigado pela gentileza, pela entrevista. E bom Dia das Mães para a senhora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Um abraço para a senhora. 15